No Ação e Diversidade de hoje, mostramos a você a importância de se alimentar de forma saudável. É a educação alimentar no café da manhã escolar. No Colégio Murialdo, em Caxias do Sul, foi desenvolvido o projeto pedagógico Seja Saudável. 100 alunos do segundo ano do ensino médio participaram da atividade que integram as 4 disciplinas: Biologia, Química, Espanhol e Português. Durante o trimestre, os estudantes se envolveram e conheceram conteúdos relacionados à educação alimentar em cada área. Essa foi a teoria. A prática foi aplicar o conhecimento na elaboração de mesas de café da manhã com a quantidade necessária de calorias para o corpo humano. Pais dos alunos e funcionários do colégio foram convidados para tomar o café e avaliar a organização. A teoria e a prática unidas para aprender novos hábitos. Se alimentar bem. O que é o projeto Seja Saudável? Bom, o projeto Seja Saudável, ele surgiu da ideia da gente começar a ter uma alimentação mais correta, mais adequada. Então, eu imaginei assim, de dar a aula de biologia de uma forma mais interativa com o que a gente tem em casa. Então ele apareceu dentro da disciplina, dentro do conteúdo da biologia. Reuniu a língua portuguesa, reuniu a língua espanhola e também a área da química. Então os alunos percebem que os conteúdos, eles circulam entre si as informações, não são estanques de uma só disciplina. O que tu aprendeu na biologia, por exemplo? Na biologia a gente viu as proteínas, os lipídios, os carboidratos. Já em química a gente soube medir, por exemplo, tal suco tem 9,6 gramas de proteínas, quantas calorias ele vai ter. Em português, a gente teve que fazer um folder explicando justamente aquilo sobre o esporte e sobre uma boa alimentação, associando os dois e vendo como os dois ao mesmo tempo podem trazer benefícios para a gente. E o espanhol foi a temática do grupo, né? No caso, a gente pegou Cuba, o país Cuba, e nós tivemos que fazer um café da manhã baseado nesse país, uma decoração. Então o que nós pensamos? A melhor refeição que deve ser feita é o café da manhã. E aí eu consegui trabalhar com os alunos carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, fazendo essa prática no café da manhã. Apesar deles já serem adolescentes, de estarem indo embora daqui a um ano do colégio, a gente acredita que formar hábitos é função da escola também. E a questão do café da manhã nada mais é do que o hábito de quando a gente acorda, fazer uma boa alimentação. Tem muito colega, muito pai que às vezes não toma café da manhã, que vou recuperar no almoço ou na janta, mas não é assim. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Como a maioria deles vem correndo para a aula, eles preferem dormir antes do que comer, e eu tenho reforçado muito isso em aula. Comer é importante para a gente ter energia, para a gente poder pensar, para a gente poder fazer as atividades básicas do corpo humano. A família é importantíssima, por isso trouxemos os pais também para fazerem parte hoje desse momento do café da manhã, porque a gente aprende também através do exemplo. Então, pai e mãe são os primeiros educadores de casa. Pai e mãe também tem que dar o exemplo na hora da escolha do alimento que traz para a mesa todo dia. A senhora se alimenta bem todas as manhãs? Até eu não sou de me alimentar muito de manhã. Eu sou de comer várias vezes. Então eu tomo meu café de manhã ali pelas 10, eu tenho que ter uma fruta, alguma coisa para mim comer. Então eu sou aquela que faço 6 refeições ao dia. E a senhora consegue passar isso para os seus filhos, seus netos? Não. No começo, quando são pequenos, vão pelo que o pai e a mãe dão. Mas depois eles vão pelos amigos. Cada grupo ficou responsável por uma mesa de café da manhã inspirado em um país de língua espanhola. Por meio dos alimentos, eles puderam conhecer a cultura de 7 países. A nossa mesa é uma imitação do café cubano. Lá eles têm uma grande variedade de frutas, conforme o tempo de lá, tá? E de proteínas, frutas, pães, queijos. Então, de manhã cedo eles tomam um café forte com leite e lá eles usam uma pitada de sal. Então aqui a gente tem a opção de sal, temos a opção de açúcar porque somos brasileiros. E o fato de ter conhecido Cuba
entre aspas, né? Conheceu pela alimentação. Foi difícil descobrir algumas coisas de lá? Difícil não, a gente pesquisou na internet, em um livro, e até um amigo que morou lá um tempo, aí ele que nos contou da pitada de sal no café, que lá é um hábito, então é interessante, porque além de aprender a se alimentar, aprende características de outro país. Então é bacana isso. A ideia de usar um país de língua espanhola, eles puderam explorar o mundo, né? O que se come pelo mundo e aproveitar também a parte saudável de cada cardápio. Que país que vocês visitaram hoje de manhã pelo café da manhã? O Chile. Nosso país é a Argentina. Nosso país é a Espanha e a gente escolheu a região de Madrid. E o que tem lá em Madrid na questão da alimentação que é diferente daqui do Brasil? Olha, lá eles utilizam muitas especiarias e azeite de oliva, vegetais para vários alimentos. No caso do nosso grupo, a gente escolheu fazer uma panqueca, só que lá, assim, os omeletes, panquecas, utilizam muito ovo, queijo, batata, essas coisas. E aí, como o objetivo aqui do café é tornar saudável, a gente trocou por uma panqueca de aveia com claras de ovos e canela e cacau. O que tem no Chile que não tem aqui? Ou tem um hábito diferente? Na verdade, lá por ser muito frio, eles tomam café da manhã, tomam bastante café com leite e chocolate quente e muito quente, assim, queimando, que a gente não aguentaria. E eles comem muito pão torrado também e manteiga. Só que pela nossa região, nós optamos por usar o mel, que até é mais saudável do que a manteiga, é menos calórico, até porque a gente tinha o limite de 500 calorias. A gente pegou o prato típico da região de Buenos Aires, que inclui, tipo, como a região da Argentina é mais famosa pelas carnes, são muito fãs de carne, os famosos chivitos, que é como se fosse uma laminuta para nós, que é, por exemplo, carne, arroz, batata frita e tal. Daí são pratos típicos, só que como na região da nossa, que é Buenos Aires, eles pegaram tipo, um café mais leve, tipo pera, que é muito comum, maçã, iogurte, aveia com flocos. O que tem no México que não tem aqui? A alimentação é muito diferente? É muito diferente. No café da manhã seria como fosse nosso almoço, que seria arroz, feijão, ovo, essas coisas. E aí eles vão diminuindo ao passar do dia. Então, de noite, eles só tomam um caldo, nada muito pesado. Assim. A gente trouxe só os burritos para não ficar uma coisa pesada. E como a gente tinha o máximo de calorias que a gente podia usar, então a gente teve que dar uma balanceada. Que país que hoje tu conheceu hoje de manhã? Eu conheci um pouquinho mais da Argentina. A Argentina, eles me apresentaram que tem um problema sério de obesidade devido ao alto consumo de carnes, o que é uma verdade, né? Mas também a Argentina tem em casa uma grande solução para os seus problemas, porque é um grande produtor de frutas, legumes, verduras. Então, quer dizer, eles é uma questão de reeducação mesmo alimentar, não é o problema de falta de alternativas deles. Que país que tu conheceu hoje de manhã? Cuba. E lá, a alimentação é um pouco diferenciada da nossa? Não tem muita diferença, não. Eles que o café é muito com frutas, bastante frutas, né? Pães amanteigados, bastante variedade de queijo. A única questão que chamou a atenção é o café, que eles costumam um café com uma pitada de sal. Tem um café forte com um pouco de leite e usam sal. Isso eu não conhecia, né? Mas um café muito saudável. Pelo que os alunos fizeram ali, assim, eu achei muito interessante. A ideia foi lançada em grupos e eles iriam para casa e podiam pegar informação com o pai, com a avó, na internet, e eles tinham que fazer essa pesquisa, então, para a língua espanhola, para conhecer o país, o tipo de alimentação, tinham que fazer a pesquisa da decoração da mesa, o uso de uma toalha. Inclusive, eu salientei assim, pessoal, não quero nada de plástico, o mínimo possível de plástico, para levar também esse lado sustentável, né? Para a gente poder reutilizar. E os alimentos também, de preferência que fossem obtidos dentro de casa, na família, ou alguém que conseguisse o mais natural possível. Com o projeto Seja Saudável, os alunos descobriram que existem calorias mínimas que o ser humano deve consumir por dia. Aprenderam também que o café da manhã é a refeição mais importante e que a má alimentação pode trazer doenças para o organismo.
E o envolvimento com os colegas, por que é importante? É muito bom porque tem uma integração, assim, tu conversa sobre o país, a gente ri bastante, a gente é bem amigos, assim, a gente costuma dizer que a nossa turma não é uma turma, é uma família, né? Porque a gente é muito unido. Fizemos um grupo no Facebook, então cada um tinha a sua função. O Hannah faz o folder, vai atrás da fruta, mas qual fruta? Então, mas acho que até a confusão ajuda a organização, porque tu tens que ir atrás, né? E pesquisar. E tá, pessoal, mas quantas calorias tem? Não sei, quanto que tem a metade? Então, né? E a parte de química, então um é bom, um é criativo, outro é bom em cálculo. Então a gente junta tudo isso e faz um conjunto harmônico, assim. A escola, ela tem que ter essa função de proporcionar que o aluno seja capaz de desenvolver isso entre a sua própria equipe. No caso aqui, eles eram divididos em grupos. Apesar de estarem divididos em grupos, a gente percebia o envolvimento de toda a turma, de todos os alunos entre todos os países. Então, muitas vezes nós vimos um país trazendo informação para outro, onde a gente viu, então, a circulação das informações entre todos os alunos. O Café no Bully foi um projeto que surgiu, se eu não me engano, em 2009. E a ideia foi, a partir do aprofundamento que alguns professores da Nova Acrópole e alunos da Nova Acrópole desenvolviam dentro de alguns temas inspirados pela visão da filosofia como uma forma de vida, a gente poder compartilhar isso e levar as pessoas um pouco do conhecimento que cada um desenvolvia na sua área. Até no início a gente não tinha muito uma ideia para o nome do projeto. Servir café e também mostrar que a gente tem café no Bully. A ideia é de mostrar que temos conteúdo, que qualquer ser humano que se interesse pela filosofia e que queira ter essa forma filosófica na vida, possa desenvolver conteúdo e possa daí cada um compartilhando aquilo que gosta, a gente poder gerar um bom bate-papo e desenvolver conhecimento. Que a gente possa incentivar as pessoas a buscarem mais conhecimento, mais aprofundamento e muitas vezes se dedicar a temas que têm interesse, que não necessariamente está relacionado com o meu tema que profissionalmente eu tenho interesse. Filosofia, na verdade, é algo que é natural de todo ser humano. Todo ser humano é curioso, todo ser humano quer conhecer as coisas de maneira mais profunda. Então, isso é algo que é natural para todos nós. E é simplesmente uma maneira de ver as coisas. Muitas pessoas são filósofas da vida, né? E na verdade, só não sabem disso, só não têm o nome. Né? Por um novo mundo, nós propomos que cada um possa buscar aprofundar-se naquilo que gosta, naquilo que quer conhecer e principalmente, como diriam os grandes filósofos de antigamente, conhecer a si mesmo, né? Para que a partir desse desenvolvimento de conhecimento e de cultura a gente possa realmente desenvolver um mundo mais fraterno, um mundo onde as pessoas consigam se compreender melhor e que a gente tenha uma cultura bem desenvolvida. No Ação e Diversidade de hoje, você continua aprendendo a importância do café da manhã. Estudantes do 2º ano do ensino médio do Colégio Murialdo, em Caxias do Sul, participam do projeto pedagógico Seja Saudável. Descobriram que uma boa alimentação tem como base o consumo de frutas e verduras. E passar isso para os pais ou para a comunidade que vem aqui e toma o café junto com vocês. Que importância tem isso? Isso é muito legal. Porque eles nos escutam e prestam atenção e ficam assim, nossa, sal, né?
Então, além de elogiar o café, de comer, aprende. Como nós também fazendo o trabalho. Para a gente se manter informado, a gente ter conhecimento que a gente está apresentando e para poder passar esse conhecimento para as outras pessoas que veio prestigiar esse evento. Acho que isso é o mais importante. Para que todas as pessoas saibam também e consigam se alimentar de forma correta também, né? Exatamente, é isso que importa. Para mostrar para eles também que existe uma cultura diferente das nossas, né? Porque como teve vários países diferenciados, eles puderam ver a diferença de cada um. A gente, como pai, eu acredito que a gente deve acompanhar sempre o que os nossos filhos estão fazendo, que, né, e um envolvimento já é uma coisa boa, inclusive para os filhos, que eles veem que a gente está interessado no que eles estão aprendendo, no que eles estão fazendo. Eu acho isso muito importante. Eu acredito que pelo menos os pais, né, eles vão mudar um pouco esse conceito de que o café da manhã vai ser um pão com margarina, um pão com Nutella. Vão colocar mais frutas dentro do seu dia a dia. No Brasil, o problema de obesidade infantil é considerado uma epidemia. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos está com peso acima do percentual recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Eu aprendi principalmente como é importante analisar o que a gente come. Vai tudo para o nosso organismo e muitas vezes, por causa do tempo, a gente não para e analisa o que estamos ingerindo. Então, com esse trabalho, eu aprendi a parar e pensar, bom, o que eu estou comendo? Eloy, a importância de ter, desde o início, o envolvimento dos jovens com a educação alimentar. Nós sabemos que hoje, na realidade, é um problema mundial a questão da alimentação, né? É muita comida pronta, a facilidade, né, que é oferecida, mas por outro lado tem o problema da questão da saúde. Então é fundamental, eu achei uma ideia muito interessante e em casa a gente procura cultivar isso, né, uma alimentação mais saudável, mais próximo possível daquilo que o nosso organismo está preparado para receber. Por que tem tanto problema com a obesidade? Acho que hoje é a falta de hábitos, né? Se a gente parar para pensar, hoje os alunos trouxeram aqui as informações de que o café da manhã é uma das da principal alimentação do dia a dia. Hoje, se a gente fizesse uma enquete, quantos não tomam café da manhã, a gente ia ver um índice bastante significativo, até mesmo entre os jovens. Então, imagina-se o quê? O hábito de comer fora hoje, bastante alimentação fast food, como eles estão acostumados, né? Fruta quase não existe mais no cardápio das pessoas. Nós assistimos um vídeo na aula de português, é muito além do peso. E nós vimos que as crianças estão obesas, as crianças estão com hipertensão, as crianças de 2 a 3 anos estão com diabetes. Então, o que está acontecendo? A comida. Estamos comendo no café da manhã errado, a gente está inserindo refrigerante, bolachas, né? Comidas inadequadas para a faixa etária. Então, é importante a alimentação, ingerir frutas, ingerir cereais integrais, para que a gente possa também proporcionar para o organismo alimentos saudáveis para o crescimento e para evitar essas doenças que estão vindo muito precoces. Vários países do mundo hoje passam por essa dificuldade da obesidade, tanto na área da criança quanto do adolescente, também no adulto. Nós acreditamos que fazendo essa atividade a gente contribui para uma maior consciência a nível de corpo, né? A nível de saber o que a gente está se alimentando, as escolhas da nossa alimentação podem passar também pelo conhecimento que o projeto trouxe para os alunos. Por que é importante saber se alimentar corretamente, saber o controle das calorias? É importante até para prevenir doenças, porque muitas vezes uma má alimentação pode desencadear gastrites, doenças assim do estômago, fígado. Então, tendo uma boa alimentação, vai estar tendo um organismo sempre equilibrado, saudável. Na nossa idade é muito comum ver pessoas obesas, né? Que pode causar infarto, essas coisas. Então, a gente tem que se alimentar bem e fazer exercício junto. A criança já deveria aprender a se alimentar bem, né? Corretamente.
Até porque hoje a gente vê que a obesidade infantil é uma coisa que está aumentando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. As pessoas, eu acho que tem que se preocupar mais com a alimentação. A gente, nos dias de hoje, a gente não tem muito tempo, né? Mas eu acho que dá para substituir, assim, fazer o lanchinho rápido, em vez de comer uma batata frita, comer um sanduíche, é rápido igual. Em termos de valor, por exemplo, esta alimentação mais saudável, muitas vezes ela é inclusive mais barata do que uma outra alimentação. Então, para mim, é questão de educação mesmo, sabe? Informação e educação. Eu queria que a cantina tivesse frutas, um suco natural, um sanduíche integral. Mas, assim, às vezes a educação vem de casa. Se eu não tenho na mesa de casa, eu tenho o hábito de tomar refri todos os dias, eu vou vir para a escola, eu vou querer comer o que eu tenho em casa. Tem todo o trabalho da questão dos orgânicos, que eu vi que eles tinham alguns alimentos que eram orgânicos. Tu consegue também mesclar isso, da importância da alimentação e da importância do meio ambiente aí? Sim, inclusive a alimentação orgânica, Caxias é uma região que tem bastante essa agricultura ecológica, agricultura orgânica. E os alunos têm, alguns têm acesso a ter o seu quintal com a sua laranja, uma hortinha, uma área para usar os temperos. Então nós trabalhamos muito o consumo de alimentos da região, alimentos da época e que sejam orgânicos, evitar aquele produto cheio de agrotóxico, né? É muito veneno utilizado na agricultura. E nós temos em casa uma experiência interessante de produção de verduras sem nenhum agrotóxico, sem nenhum produto químico, e ela produz bem. Então é questão de reeducação também dos produtores, né? Para ter uma alimentação mais saudável. Eu acredito que o ser humano precisa abrir mão um pouco da ganância, do ganho excessivo e passar a pensar um pouquinho mais na vida. Nós hoje temos uma expectativa de vida tão alta. E por que não viver com condições boas de vida, né? Viver muito e viver bem. E o fato do envolvimento ao redor da mesa, que tem toda uma simbologia, além de se alimentar correto, tem um envolvimento da relação humana que é fundamental aí, de parar e sentar. Isso também foi trabalhado? Nós trabalhamos assim mais no geral, mas assim, eu comentei com eles, sentar, o conversar, o partilhar, o conversar sem estar com a internet ligada, sem estar com um celular ligado, é importante. E a escola preza muito essa educação de envolvimento, de afeto, de carinho. Se tu senta assim, espera, tu come com calma, além de você estar conversando com as outras pessoas, né, tá tendo essa relação humana, tá também come devagar, o que faz bem, que o organismo vai se adaptando.